por isso que eles chamam de PROC-V, porque ele procura na vertical e responde na horizontal. Já o PROC-H, ele busca na horizontal e responde na vertical. Então a evolução do PROC-V é o PROC-X. E aí a gente ia passar para o famigerado PROC-V. E aí, meu povo, o que é o PROC-V? E aqui tem uma das explicações mais interessantes, mas mais chatas de todas, tá? Primeiro, o que é um PROC-V? O PROC-V é uma função de busca e referência, porque ela procura alguma coisa, ela vai olhar dentro de um lugar específico que você vai dizer para ela olhar, para o Excel para ele olhar, e ele vai trazer o resultado correspondente, ou seja, ele vai corresponder àquilo que você estava procurando. Então, normalmente eu tenho uma tabelinha, eu tenho lá, eu estou procurando, vamos voltar no exercício, né? Eu quero saber qual que é a nota de G2. G2 está aqui nessa tabela, mas ele está aqui, só que a nota está aqui do lado. Então, aqui tem o grupo, aqui tem a nota, e o PROC-V ele faz exatamente isso, algo que o nosso cérebro faz muito facilmente. Se eu perguntasse para o Duque aqui, Duque, qual que é a nota de G3, ele ia automaticamente olhar daqui, ó, G3 está aqui, a nota está aqui do lado, 0,9. Então tem uma sequência lógica do pensamento PROC-V, por isso que ele é muito bom, tá? Só que ele tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Ele procura o valor exato e ele procura o valor aproximado. E aqui que está uma das coisas que poucas pessoas vão falar para vocês e dificilmente vocês vão gravar essa frase. Eu não gravei, tá? Mas eu sempre deixo aqui anotado para que depois vocês olhem, tá? Ele retorna o maior valor menor do que aquele que você está procurando. Cara, não entendi nada. É muito interessante isso. Quer ver, ó? Se eu falasse para vocês assim, eu ganho R$ 1.850. Se eu for sofrer um reajuste, como esse que está aqui nessa tabela, eu ganho 1.850. Quanto que eu vou ganhar? Você tem um aumento de 8%, é isso? É isso. Pô, Emiliano, mas olha só. Quando eu perguntei para você 1.850, o seu cérebro, que é uma maquininha, igual é o Excel, ele falou assim, ó, não tem 1.850 aqui. Por que você falou ali 8%? Porque você está lendo assim, ó, de 1801 até. Olha o que o seu cérebro fez. Ele retornou o maior valor menor do que o valor que você está procurando. O maior valor menor do que você está procurando. Você está procurando o quê? 1.850. Qual que é o menor valor de 1.850? 1.801, 1.001 e 0. Tá aqui, ó. Esses são os menores valores. Só que ele vai retornar exatamente o maior deles. Dentre os menores valores que eu estou procurando. Qual que é o maior deles? 1.801. Parece meio confuso isso, mas é exatamente o passo que o seu cérebro fez. Vitor, beleza, entendi. O que o PROC-V faz? Ele vai fazer exatamente o que a Milena fez. Ele vai procurar dentro de algumas tabelas, caso ele não encontre, caso não seja o valor exato que você estiver procurando, ele tem essa opção de olhar para o valor aproximado. Agora eu quero saber quem sabia disso. Quem tinha noção disso? Vai lá. Milena, vai na sua cabeça, falou no começo da aula que usava PROC-V todo dia e não sabia por que Eu usava sabia. só para pegar o valor. Perfeito? Então, vamos fazer aqui juntos esse exercício. Eu quero apresentar o PROC-V para vocês de uma maneira muito simples, mas completa. Beleza, então vamos lá. Primeiro eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero selecionar aqui um funcionário, tá? E esse funcionário, eu vou fazer uma escolha através de um drop-down list, de uma lista suspensa, como você quiser chamar. A gente aprendeu isso na última aula e eu vou utilizar aquela famosa validação de dados. Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma regra. Eu quero um menu suspenso que venha através de um intervalo e eu vou selecionar um intervalo aqui, ó. Já fiz a minha lista suspensa. Quem quiser ser chique, vai falar em inglês, vai falar assim, drop-down list. Não é nosso caso, né? Já falar lista suspensa mesmo, tá? Então tá aqui, ó, Fábio Laurindo, Diego Nascimento, Jussara. Legal? E eu quero saber qual que é o meu salário bruto. O salário bruto vai ficar por último, tá? Porque eu quero saber esse salário bruto, vamos chamar de salário bruto final, né? Porque vai ser o último salário com o aumento. Então, primeiro eu quero saber o seguinte, qual que é o percentual de aumento que cada um vai receber. Vou começar com o meu PROC-V e eu quero saber o seguinte, o PROC-V ele começa pedindo um argumento, que é a minha chave de pesquisa ou o item que eu quero pesquisar dentro de um determinado intervalo.
Eu estou procurando, como eu quero saber o percentual de aumento, eu quero saber qual é o meu tempo de casa, que está aqui nessa célula D22, e logo em seguida ele me pede esse intervalo, é aonde estão os meus dados. E os meus dados estão exatamente aqui, ó, nessa tabela aqui do lado, ó. Essa tabelinha aqui. Que eu já, malandramente, sei que se eu arrastar essa fórmula, essa tabela ela vai descer. Então eu já vou travar. Alex, o que você vai falar para mim? Fala aí para mim. Nomear. Pô, deixa eu nomear. Pô, então deixa eu voltar aqui, ó. Vou nomear essa tabela de tabela. Chamei ela de tabela, apertei Enter. Então vamos lá. Vamos começar de novo meu PROC-V. PROC-V. Quem eu tô querendo saber? O meu tempo de casa. Aonde eu procuro ele? Eu tô lá em, eu quero que você procure em tabela, meu querido. Que foi o espaço que eu renomeei aqui, esse intervalo que eu renomeei roxo. Índice. Aqui, pessoal, é onde a maioria das pessoas não conseguem entender o PROC-V. O índice, ele é exatamente o resultado que corresponde àquele número que eu estou procurando. Então, quando eu fiz aquela pergunta para a Milena, eu falei assim, Milena, qual que é o meu percentual de aumento? Dentro dessa tabela, o percentual de aumento está na minha terceira coluna. Só que ela nem pensou nisso. Ela nem pensou. Porque eu perguntei para ela qual que é o meu percentual de aumento. Então, ela já foi olhando para a tabela e ela percebeu, ó, não é o que está na segunda coluna, não é o que está na terceira, não é o que está na primeira, é o que está na terceira. Só que o Excel eu preciso dizer para ele, eu tenho que falar que o que eu estou procurando está na célula 3, está na coluna 3. Legal. E agora o pulo do gato. Ele me dá uma opção, aqui está escrito classificado, né, mas lá no Excel ele aparece diferente, ele aparece lá com a opção entre falso e verdadeiro. Por quê? O retorno do resultado falso é quando ele busca exatamente o valor que você está procurando. Então ele vai procurar 4.919, que está aqui na minha tabela, na tabela de vocês está diferente. 4.919, dentro dessa tabelinha aqui, ele não vai encontrar. Eu vou botar o falso aqui. Ó. Eu posso escrever falso, ou eu posso escrever zero, tá, gente? E ele não achou. Ele não acha, porque não tem 4.919. Se tivesse escrito aqui 1801, ele ia encontrar. Tá aqui, ó, 1801. Encontrei. Só que como esse número, ele não existe aqui dentro, 4.919, ele não encontra. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar aquela versão do verdadeiro, que ele retorna, lembra? Verdadeiro. Cadê meu tablet? Não tá falando. Verdadeiro. Ele me retorna o quê? O meu maior valor menor do que eu estou procurando. Tá aqui, ó, 12%. 4.919, ele é maior do que 3.401. Ah, Vitor, mas olha só, na sua tabela está ainda só até 4.200. Essa segunda tabela para o Excel, ó, essa segunda parte, ela é irrelevante. Não serve de nada. Deixa eu só melhorar isso aqui. Essa segunda parte aqui, ó, ela é irrelevante. Desde que eu tenha essas daqui bem descritas. Se eu tivesse um outro caso aqui, ó, aqui não vou mexer na tabela, não vai funcionar. Mas até então, tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilaço, né? PROC-V é mole. Arrastei, eu botei números muito altos, a maioria deu 12%, mas eu vou colocar aqui um número aqui, ó, de 1.000. Eu vou colocar aqui, ó, 1.500. Eu vou colocar um outro aqui de 2.700. Opa, 2.700. Eu vou colocar um outro de 2.500. E voilà, tá aqui. Meu aumento está aqui, tá? Esse foi o primeiro PROC-V com os valores aproximados. E agora, para terminar, eu quero saber qual que é o meu resultado, meu salário bruto final com o aumento. Como que vocês querem fazer? Vocês querem fazer bem devagarinho? Eu vou fazer aqui bem devagarinho. Vou inserir uma outra coluna e vou fazer aqui, ó, salário final. Vou colocar aqui do lado. Meu salário final, é o meu salário com o meu aumento, tá? Então, se eu tenho o meu salário bruto, o meu aumento vai ser qual? O salário vezes o percentual. Tá aqui, meu aumento, 509. 12% de 4.243 é 509. Só que eu quero saber o meu salário final, né? Então eu tenho que somar com o salário bruto original.
Então, o meu aumento, meu salário final é o meu salário mais o meu aumento, 4.752. Como o número de vocês está diferente, é até bom que esteja, para que vocês parem de ficar copiando os meus números. Vocês vão lá e façam a formuleta. Vai lá. Tranquilo? Bora. Bom, então, retomando aqui, né? Como agora, quando eu seleciono aqui o nome, eu quero saber qual que é o salário bruto final, eu vou fazer um novo PROC-V. Eu vou fazer um PROC-V procurando quem? Procurando o meu nome ali escrito que eu selecionei na célula C16, que está bem em cima. E aonde que está a minha tabela? A minha tabela está aqui. E ela tem quantas colunas? Ela tem a primeira coluna que tem o nome, a segunda coluna que tem o salário bruto, a terceira coluna que tem o tempo de casa, a quarta coluna que tem o percentual de aumento e o salário final. Ok? Selecionei essa minha tabelinha, ponto e vírgula. O Excel está me perguntando, Vitor, beleza, você me deu uma tabela aqui gigante, tem um monte de dado. Qual dado que você quer? Eu quero o dado que está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. E eu quero o valor exato, porque eu estou procurando o que eu estou procurando, e aí quando a gente fala de texto, quando a gente fala de texto, você não tem valor aproximado. Ou você tem aquele nome, ou você não tem. Então eu quero o meu valor exato. E dessa vez eu vou digitar 0. Ou eu poderia ter digitado falso. Tá? O falso é o 0 e o verdadeiro é o 1. Tá, pessoal? E tá aqui, ó. O salário da Jussara tá aqui, ó. 5.558. 5.558. Vamos conferir. Cadê? Jussara tá aqui. 5.558, coisa linda. E aí, ó, se eu mudo aqui para Gilmar, 6.126. Tá aqui 6.126. O meu salário tá aqui. Vitor, se eu tivesse errado aqui, tivesse escrito 2. 2 tá aqui, ó, tá no salário bruto. E se eu tivesse escrito 3? 3 tá aqui, tá o tempo de casa. E se eu tivesse escrito, e aí muita gente não sabe disso, se eu tivesse escrito 1, quem é que está na minha primeira coluna? É o meu próprio nome. Ele busca e faz referência à própria primeira coluna que ele está procurando. Olha que doideira. Estou voltando aqui. É o 5 que eu quero. Tá aqui. Todos conseguiram? Boa. Pessoal, ali, ó. Então vamos lá. Agora eu quero apresentar também para vocês uma evolução do PROC-V. Uma evolução do PROC-V é o PROC-X. Muita gente ficou assim para mim, Vitor, PROC-X é melhor do que PROC-V. Eu falei assim, eu já aprendi o PROC-V, então não quero saber. Então, por muito tempo, eu não olhei para o PROC-X. E o PROC-X, confesso a vocês que fizeram bem feito, tá? Ele é mais simples, ó. Eu, por exemplo, eu escolho aqui quem eu estou procurando. Aonde que eu estou consultando? Tá aqui, ó. E aonde eu quero o meu intervalo de resultado? Tá aqui, ó. Basta esses 3 argumentos dentro da minha fórmula que ele traz o resultado. Ele não tem essa questão das colunas, tá? Ele não tem essa questão de coluna. Então, ele é mais simples, tá? Ele é mais fluido. Eu gosto do modelo do racional do PROC-V porque ele é muito parecido com o que a gente pensa. Mas o PROC-X, no final das contas, ele é mais fluido, tá? Ele é mais direto ao ponto. E vocês sabem por que é PROC-V, pessoal? O nome? Procurar na vertical. É, porque tem um PROC-H também, né? Que ele procura na horizontal. Então, como a gente está falando aqui de uma procura na vertical, né? Então, assim, ó, Diego Nascimento. Você diz assim, ó, aqui está a minha primeira coluna da minha tabela. Esse daqui é Diego? Não, passa para o próximo. Esse aqui é Diego? Não, passa para o próximo. Esse daqui é Diego? Esse aqui é o Diego. Você viu que ele foi fazendo esse movimento na vertical, né? Essa verticalidade aqui dessa busca. E aí ele faz referência na horizontal. Então ele vai lá e pula na horizontal, ele vai para a direita. Por isso que eles chamam esse PROC-V, porque ele procura na vertical e responde na horizontal. Já o PROC-H, ele busca na horizontal e responde na vertical. Então ele é uma procura na horizontal. Só que na maioria das vezes, né, o nosso estilo de raciocínio, ele está muito nesse modelo de tabela, né? Onde está aqui a primeira coisa que a gente está buscando e segundo, nas segundas colunas, o que está correspondendo, né? Nosso jeito de escrita é muito assim, então o PROC-V normalmente ele é... Normalmente não, né? Ele, sem dúvida nenhuma, ele é o mais utilizado. Mais uma dica é o seguinte, o que você está buscando, nesse caso aqui é o nome, dentro do PROC-V, ele obrigatoriamente precisa estar na sua
primeira coluna de tabela de dados. Então, não adianta você vir aqui, ó, e fazer um PROC-V dessa forma, PROC-V. Diego, ponto e vírgula. E selecionar, por exemplo, aqui, ó, eu selecionei a coluna A, ó. A coluna A. Essa coluna A não tem dado nenhum, ela está toda em branco. Se eu escrever aqui, ó, mesmo que eu escreva 6 aqui, né, porque está na minha sexta coluna, ele não vai dar resultado nenhum. Por quê? Porque na minha coluna A não tem informação. Ela começa a informação na coluna B. Ou seja, o que eu busco tem que obrigatoriamente estar na minha primeira coluna da minha tabela de dados. Sabia dessa também? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer um exercício. É um exercício aqui de banco de dados, tá? Então, eu tenho aqui